Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Ele me respondeu: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: Corre, fala a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor tem sido bom demais conosco. O seu amor, Senhor, se espalha em cada aspecto da nossa vida. Tem, Senhor, na nossa existência manifestado o seu cuidado, nos mínimos detalhes. E tem, Senhor, também nos amado, de tal maneira que nos deixa, Senhor, da sua instrução, da sua palavra. Por isso, Santo Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar graça e misericórdia. Que a sua palavra, que está aberta diante dos nossos olhos, seja, Senhor, aclarada em nossa mente pela ação do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos auxilie, Senhor, para entendê-la. Mas não só isso, e nossa esperança, expectativa do Senhor, seja nessa noite renovada. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, nós depositamos a nossa esperança nos mais diversos lugares. É comum isso acontecer. Não dá para viver sem esperança. Nós sempre temos que ter uma prerrogativa futura diante da frente, porque quando a esperança se acaba o motivo de vida. Por isso tantos jovens se matam por não terem mais esperança nenhuma. Mas às vezes nós colocamos nossa esperança no lugar errado. Nós colocamos nossa esperança, seja em um governo que está começando, nós colocamos nossa esperança no início de faculdade ou no início de uma vida de casado, nós colocamos nossa esperança às vezes no início de um novo trabalho, numa perspectiva financeira, nós colocamos nossa esperança às vezes até numa instrução familiar, numa forma de viver em família. Mas todas essas esperanças são complexas, complicadas e falhas. O motivo disso é porque toda esperança, quando ela está baseada somente nas coisas aqui da terra, ela é vã. O apóstolo Paulo nos diz que se nossa vida se limita somente a essa terra, se nossa esperança está baseada somente nas coisas que estão aqui, a nossa esperança é vã. Ela é vã pelo simples fato que ela tem prazo de validade, e mais cedo ou mais tarde ela vai se desmanchar. A Igreja de Cristo põe a sua esperança não em algum lugar, não em alguma coisa, mas em alguém em específico. A Igreja de Cristo põe a sua esperança naquele que lhe fez promessas. Cristo fez promessas à Igreja do Senhor.
De forma que toda a esperança da igreja está no fato de que Cristo é cumpridor fiel de todas as suas promessas. Quando nossa esperança então está no Senhor, nós conseguimos de alguma forma lutar e vencer todos os problemas do dia a dia, porque nós olhamos para muito mais longe, oramos de forma muito mais concreta. Então é exatamente sobre isso, como enfrentar as lutas do nosso dia a dia, como enfrentar as batalhas e dificuldades do nosso dia a dia, mantendo sempre nossa esperança focada no Senhor. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo profeta Zacarias. É a terceira visão dele, vai haver muitas outras, os irmãos vão ver ainda, mas essa é a terceira visão. E nessa terceira visão ele faz uma espécie de recapitulação das duas primeiras. Em específico, na primeira visão, ele mostrou que o Senhor, ele há de destruir os inimigos dele, que o Senhor há de destruir aqueles que se levantaram contra Israel. Mas não só isso, ele também nos mostrou que de alguma forma o Senhor vai cuidar do seu povo, que o Senhor vai purificar o seu povo, que o Senhor vai ajudar o seu povo. Mas nessa terceira visão ele recapitula um pouco da forma como ele vai lidar com os inimigos e da forma como ele vai lidar com Israel, mas começa a apresentar, meus irmãos, algo muito maior, que não somente é o fato de que se coloca lá naquele momento em que Israel está saindo da Babilônia, está voltando para a terra, está tentando reconstruir tudo o que tinha se perdido antes, mas ele aponta agora para a primeira e para a segunda vinda de Cristo, onde todas as esperanças, todas as expectativas da igreja estão focadas lá. Quando Cristo nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, de forma que a conclamação da igreja, ou a proclamação da igreja, é de que a vinda de Cristo estabeleceria um reino de paz. Essa chegada do príncipe da paz é o que esse povo espera, e é o que esse texto nos apresenta. E ao mostrar esse vislumbre da esperança eterna dos crentes, ele nos apresenta o futuro glorioso da igreja de Cristo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos nesse texto hoje. Futuro glorioso da igreja de Cristo. Pelo menos ele nos dá 3 promessas com relação a esse futuro. A primeira promessa está aí dos versículos de 1 a 5. O Senhor protegerá o seu povo. Ele começa, meus irmãos, dizendo que ele tem agora uma terceira visão. Tornei a levantar os olhos e vi. Para cada cena que ele vai vendo, ele tem um novo vislumbre do que o Senhor quer mostrar, não a ele necessariamente, mas ao povo de Deus. Nessa terceira cena agora é bem diferente. Na primeira ele viu alguns homens, cavalos coloridos, um homem de guerra. Na segunda ele viu ferreiros, ele viu chifres. Nessa terceira agora ele vê uma coisa bem mais simples. Ele vê poucos personagens, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na forma como esses personagens se comportam. Em primeiro lugar, versículo número 1 diz que tornei a levantar os olhos, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Esse homem, quem é esse homem? Nós vamos descobrir que esse homem ele ainda é um jovem. Versículo número 4, ele diz: corre e fala a esse jovem. Talvez por isso a maioria dos comentaristas discorde de um autor chamado Matthew Henry. Ele acha que esse jovem é Cristo, mas no entanto esse jovem ele comete um erro aqui. Então provavelmente não é o princípio de Cristo se estabelecendo aqui, mas é um pouco diferente. É a maneira como os homens às vezes tentam olhar para a igreja do Senhor, às vezes como a forma que nós achamos que a igreja deve ter, as orientações que nós achamos que a igreja deve possuir. Às vezes nós achamos que conseguimos conduzir o futuro da igreja, o destino da igreja. Parece esse jovem aqui. O texto nos diz que ele viu um jovem, esse homem, e esse homem tinha algo interessante. Ele tinha um cordel de medir. A pergunta é: que negócio é esse? Cordel é um cordão, uma corda. E para que servia essa corda? Basicamente, ela era uma trena para medição. Era isso que ele tinha. Era muito simples. Você pegava essa corda, e à medida que você ia passando essa corda, você ia contando as unidades que essa corda possuía. No final você tinha uma medida. Isso aqui é uma medida de pedreiro. É de alguém que está estabelecendo um perímetro para construção. É isso que esse jovem está pensando em fazer.
texto nos diz que ele tem uma trena na mão, e no versículo de número 2 já nos diz que Zacarias se intervém e pergunta: o que é que você vai fazer? Para onde tu vais? Qual é a sua intenção? De repente aparece um jovem com uma trena na mão e ele diz: você vai fazer o que com essa trena? Afinal de contas, ninguém pega um instrumento de medição para ficar com ele na mão. Você tem um projeto, você tem alguma coisa a executar, você tem alguma coisa a fazer. E ele diz então o que ele vai fazer, versículo número 2. Ele me respondeu, diz Zacarias: eu vou medir Jerusalém. E o que é que ele quer saber em relação a Jerusalém? Ele diz: qual é a sua largura, qual é o seu comprimento. Lembrem, meus irmãos, que o povo tinha voltado para Jerusalém, mas não estava tudo concluído. O muro não tinha sido terminado ainda, o templo não tinha sido reconstruído na sua completude, tudo estava ainda em ruína, o povo estava tentando se organizar. De repente surge aqui um homem que está interessado em iniciar uma obra em Israel. Ele está iniciado em iniciar uma obra especificamente em Jerusalém. O que é que ele quer fazer? Ele quer saber as medições da cidade. Ele quer saber qual é o tamanho, o comprimento da cidade, qual é a largura da cidade. Ele quer com esse cordãozinho saber quais são os limites da cidade. E esse é o fator importante aqui. A sua intenção, na verdade, é construir um muro. A sua intenção é trazer proteção para Israel. Israel, nessa época, meus irmãos, estava completamente indefeso. E ainda pior, os samaritanos estavam ameaçando Israel o tempo inteiro. De forma que a Bíblia vai nos dizer que enquanto se construía o muro, o de uma mão tinha uma colher de pedreiro, mas na outra mão tinha uma espada. Eles estavam o tempo todo sob pressão. Eles estavam tentando construir uma barreira de proteção, mas ao mesmo tempo eles estavam sendo ameaçados. A preocupação desse homem aqui é, em primeiro lugar, garantir segurança. E o que ele está fazendo é um projeto de construção de um muro para a proteção de Israel. Mas quando se constrói um muro, quando se estabelece um muro, não se pensa somente na proteção dos que ficam dentro. Se estabelece até onde vai o seu projeto. Quando você vai construir um muro, você diz: o meu projeto vai até aqui. E ao construir o muro de uma cidade, a preocupação deveria ser: quantas pessoas vão caber dentro desta cidade? Qual é o tamanho do território que eu pretendo? É por isso que várias vezes você vai encontrar cidades antigas dessas muradas, mas de repente você tem uma murada, depois tem uma segunda, depois tem uma terceira murada, porque à medida que a cidade ia crescendo, era sempre necessário fazer uma outra murada para proteção. O que esse homem está tentando fazer é não somente dar proteção a Israel com o muro, mas ele também vai, de quebra, limitar o tamanho de Israel. Ele vai limitar o tamanho de Jerusalém. Ele não está preocupado em limitar, ele está preocupado em proteger. E por isso o texto diz: ele começa o projeto. E a primeira fase de qualquer projeto de construção é medir, para saber qual é o espaço que se vai ter que usar. De repente, versículo número 3, nos aparece de novo um anjo. Sempre vai haver esse anjo nas profecias de Zacarias, porque é o anjo que conversa com ele, é o anjo que sempre intervém. E eis que saiu o anjo que falava comigo, aquele que era o comunicador dele. E outro anjo lhe saiu ao encontro. E o texto nos diz que começa a haver uma conversa. E a conversa é a seguinte: corre e fala a este jovem. O jovem já saiu para medir, notaram isso? Ele está ali para quê? Para fazer medição. Assim que o profeta pergunta: o que é que você vai fazer? Ele diz: eu vou medir. E quando termina-se a pergunta, o que é que o jovem começa a fazer? Ele começa a medir. Ele então vai partir agora para saber qual é o tamanho de Jerusalém. Mas de repente chega um anjo e diz: eu tenho uma mensagem urgente para você. Corra agora, vá até o encontro daquele jovem. E chegando perto daquele jovem, simplesmente traga uma mensagem para ele, que é: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. A ordem é estranha, porque de repente ele chega agora e diz: vá lá e diga para o rapaz, não mede não meça, não inicie um projeto de construção do muro. Como é que uma ordem pode ser assim? Mas é que aqui, meus irmãos, a mensagem não vem do anjo em específico, mas nós vamos descobrir que a mensagem vem do Senhor, versículo número 5. O Senhor está mandando parar um projeto de proteção de Jerusalém.
O Senhor está mandando parar o projeto de construção do muro. Como é que Deus manda parar o projeto de construção do muro? O motivo é muito simples, ele diz, é porque minha ideia, o meu projeto para Jerusalém é diferente. O meu projeto para Jerusalém não é uma cidade com muros. O meu projeto para Jerusalém é como essas aldeias que não têm muros. Queridos, de repente o Senhor nos mostra que o projeto que Ele tinha para o povo dele era diferente. Significa que não era para construir um muro? De maneira nenhuma. Eles construíram um muro, eles cercaram Jerusalém, eles organizaram Jerusalém, eles se protegeram. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, e aí Jerusalém como povo de Deus reunido, Ele está dizendo que o povo dele não é para ser limitado. O povo de Deus não é para ser contido em um lugar específico. O povo de Deus não foi criado para ficar escondido em um buraco, todo protegido e acabrunhado. Ele não foi chamado por Deus para ficar em uma redoma e para ele ficar olhando. Não. Avise para o jovem que a terra, o lugar onde eu quero que o meu povo habite, é como as aldeias. E eu quero que você preste atenção, ele diz assim, no final do versículo 4: por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Por que o Senhor não quer o muro? Ele diz, eu sei, vocês estão querendo o muro porque vocês querem limitar, vocês querem tornar mais segura a sua casa. Ele diz, mas não. O meu projeto para Israel, o meu projeto para Jerusalém, para o povo de Deus, é ter uma área, uma região onde não há limite de habitantes. O que vai acontecer é que vai demorar um bocado. Nessa época Israel tinha pouca gente. Mais tarde, na época de Neemias, vai ser preciso fazer sorteio para saber quem vai ficar dentro da terra, de tanta gente que já tinha morando lá. Quando Jesus chegar, isso vai ser ainda maior. Quando Jesus chegou em Jerusalém, havia uma quantidade enorme de pessoas, de maneira que as pessoas já moravam fora dos muros de Jerusalém. O que ele quer colocar aqui não é necessariamente o Israel físico, o Jerusalém cidade lá. Ele está dizendo, o povo de Deus não fica escondido por trás de muros. O povo de Deus não tem limite para crescimento. O povo do Senhor, ele se expande. E o projeto do Senhor, ao pensar em uma igreja que não tem muro, em uma igreja que não tem limite, em um povo que não tem barreiras, Ele está dizendo, essa cidade santa, essa Jerusalém, o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela deve se expandir sem nenhum fator que a limite. É por isso que quando Cristo vai falar sobre a igreja, Ele apresenta uma igreja não que está acabrunhada e escondida por trás de paredes. Ele apresenta uma igreja que está saqueando o inferno, que está derrubando as portas do inferno, que é uma igreja que cresce e não há fatores de limitação. Não é possível conter o acréscimo, o crescimento da igreja de Cristo. Muitas já tentaram. Já houve todo tipo de ação. Já houve ações bélicas, onde se tentou impedir o crescimento da igreja por meio da força, em governos, matando os crentes, tentando sufocar a igreja. Ainda hoje, quando tem um bocado de gente aí namorando com a China, lá na China eles matam os crentes, numa tentativa de sucumbir à igreja, de impedir que a igreja do Senhor cresça. Não tem socialismo light lá tem na verdade um socialismo cruel, que tenta destruir a igreja de Cristo. Mas a igreja da China é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Não dá para conter a igreja de Cristo com perseguição. Se tentou conter a igreja de Cristo por meio de mudança das suas estruturas, mas por mais que ela seja corrompida em algumas áreas, a igreja de Cristo sempre ressurge forte, poderosa e fiel mais à frente, e ela continua crescendo mesmo nos momentos mais difíceis. O que o Senhor está dizendo para Israel é: o meu povo não será limitado por uma muralha de proteção. A igreja do Senhor vai crescer. Mas não só isso, fica uma pergunta aqui, porque essa cidade, essa aldeia, versículo 4, está para multidão de homens e multidão de animais também, e ela consequentemente estava
à mercê de inimigos agora. Como é que eu tenho uma região como essa aqui, uma cidade como essa, sem proteção, sem muro? Era mais ou menos querer morar em Recife sem fazer muro. É difícil. Aí o Senhor de repente nos lembra, versículo número 5, dizendo o seguinte: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. O Senhor de repente chega agora e diz: quem vai proteger Israel? Sou eu. A proteção do povo de Deus não está nas limitações. Então notem, quando a igreja se esconde para não ser perseguida, ela não está agindo como uma igreja verdadeira. O princípio bíblico é que ela deve se expandir sem medo de ser atacada, porque a proteção da igreja não vem do fato dela ficar quietinha, mas a proteção da igreja vem do fogo do Senhor que a protege ao redor. Eles já tinham visto isso aqui. A Bíblia nos diz que quando o faraó perseguiu o povo de Deus e tentou encurralar o povo de Deus de frente do Mar Vermelho, e o povo ficou diante do mar, agora totalmente indefeso, a Bíblia nos diz que o Senhor se levanta para proteger o seu povo e se interpõe entre Faraó e o povo de Deus, e o texto nos diz que ele se interpôs como uma coluna de fogo. Ele está dizendo: eu já fiz isso no passado, eu já protegi vocês, eu já me coloquei entre vocês e os seus inimigos como uma coluna de fogo. O que ele está dizendo é: eu faço isso de novo. Mas quero que você preste atenção numa coisa. Ao dizer que ele vai fazer essa proteção como uma coluna de fogo, ele mesmo está dizendo de que essa coluna de fogo, que essa muralha de fogo, ela se expande à medida que os habitantes se expandem também. Então ela não é uma muralha fixa, ela é uma muralha que anda junto com o povo de Deus. É uma muralha que acompanha o povo de Deus no crescimento. Então é como que é dizendo: não se preocupem com seus inimigos, se preocupem em se expandir, porque à medida que vocês se expandem, o fogo do Senhor garantirá a proteção. O Senhor garante a proteção da igreja quando ela não está preocupada em se proteger. A preocupação da igreja é não fazer muros para impedir a entrada de pessoas. A preocupação da igreja é garantir a entrada de muita gente, e o Senhor garante que não vai entrar quem não devia. É por isso que ele diz o Senhor: eu serei um muro de fogo em redor. Ele está do lado de fora? Não, versículo 5 ele diz: e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ele de repente chega agora e diz: eu vou iluminá-la. Eu serei a luz e a proteção dessa cidade. Eu serei o centro dessa cidade. Note, queridos, que o grande princípio aqui é de que o Senhor é a base, é a estrutura e é o motivo de existência dessa cidade. A igreja de Cristo, meus irmãos, tem a sua existência ficada em Cristo. E por causa da sua existência focada, fincada em Cristo, ela se expande, vindo pessoas de todas as nações. E é o próprio Cristo, que é a glória dessa igreja, que garante a ela a sua proteção. Quando nós olhamos para um texto como esse, meus irmãos, nós descobrimos que a igreja do Senhor não foi criada para ficar limitada. Pelo contrário, nós vamos aprender então agora de que ela é segura, que o Senhor a protegerá em todo o tempo, que o Senhor vai cuidar dela o tempo todo, mas que a igreja do Senhor não foi criada para ser um gueto, para ser um lugar onde você se esconde. A igreja do Senhor não foi criada para ser acanhada, ela foi criada para se expandir. É por isso que a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, tem portas voltadas para os 4 cantos da terra. Ela tem 12 portas, mas tem uma porta para o norte, para o sul, uma para o leste e para o oeste. E elas estão abertas para que entre o povo de Deus, de forma que a igreja do Senhor é formada de todos os povos, tribos, línguas e nações. E ela está aqui para se expandir e se alargar o máximo que ela consegue. Quando a igreja está somente preocupada com o seu próprio umbigo,
quando ela está preocupada somente em autossatisfação, quando ela está preocupada em se proteger, quando ela está preocupada em cuidar de si mesmo, ela se esquece que o Senhor a criou sem muros. O Senhor não criou a igreja para ser um lugar protegido por nós, onde nós nos escondemos. O Senhor criou a igreja, onde virão gente de todos os lugares do mundo, para integrarem esta cidade. E o Senhor garantirá a proteção dela. O Senhor protegerá. Futuro glorioso da igreja do Senhor. A segunda promessa que Ele nos dá é que o Senhor ajuntará o seu povo. A partir do versículo de número 6, meus irmãos, não parece no nosso texto, mas o texto muda. Ainda é a mesma visão, porque notem que só vai haver uma outra visão lá no capítulo 3, é a quarta visão. Mas aqui ela aqui tem um desdobramento, e mesmo que não apareça no nosso texto em português, do versículo 6 até o versículo 13, é uma poesia. Então ele muda o gênero, porque a partir de agora não é mais uma descrição profética, como foi do versículo 1 ao versículo 5, mas agora é um cântico, é uma música. E o Senhor apresenta agora um poema para Israel. Mas não só isso, muda o interlocutor também, porque a partir de agora o próprio profeta vai falar, e ele vai falar especificamente para dois grupos. Ele vai falar em primeiro momento para os exilados, aqueles que são israelitas, mas não estão morando dentro de Jerusalém, e ele vai falar para aqueles que já estão morando em Jerusalém. E nessa profecia ele traz à tona os princípios da primeira e da segunda profecia que ele já proferiu, da forma como o Senhor vai lidar com seus inimigos, da promessa que ele já fez com relação aos seus inimigos, e da promessa que ele já fez com relação ao seu povo. De forma que de repente agora ele começa a nos dar uma série de conselhos, de exortações, e ele exorta o povo de Deus a ficar muito atento para a forma como o povo de Deus deve se relacionar com aqueles que estão fora. Notem, a igreja de Cristo não tem muro, mas a igreja de Cristo não está lá para se contaminar com os que estão fora do seu arraial. É por isso que ele começa o versículo número 6 com uma expressãozinha que a gente não costuma ouvir muito, pelo menos nessa tradução assim. Ele começa com um e. Há outras versões que traz um a, mas querendo ou não, esse princípio aqui é um texto, vem de um texto de Isaías. Ele usa a expressão ai lá também. A ideia aqui é de um sofrimento, de uma compaixão antecipada. Esse ai aqui é de alguém que contempla sofrimento e já antecipa a dor que está para vir. Então as palavras que ele tem aqui, meus irmãos, pelo menos do versículo 6 ao versículo 9, não são palavras de carinho, mas são palavras de exortação. De forma que ele usa essa expressão e no versículo 6 e a repete no versículo 7. De forma que ele quer confirmar que o que está por vir pode ser dor, se o povo de Deus não atender ao que ele está dizendo aqui. O que é que ele está dizendo? Versículo número 6. Ele diz, fugir agora da terra do norte, diz o Senhor. Por que ele está mandando o povo fugir da terra do norte? Que lugar é esse? Terra do norte. O que ele está querendo dizer com isso? Na verdade, meus irmãos, Jeremias capítulo 6 vai nos dizer que a terra do norte era o lugar de onde viria os ofensores de Israel, aqueles que iriam destruir Israel. E a terra do norte também seria de onde viria o povo do Senhor resgatado. Então ele está apontando para a direção da Babilônia. De repente ele chega agora e diz, tem gente na Babilônia. O que aconteceu na verdade? É que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles não necessariamente ficaram numa situação tão ruim assim não. É tanto, meus queridos, que quando o povo do Senhor voltou para Jerusalém, muita gente decidiu ficar lá. Se os irmãos estão lembrados, Daniel ficou lá até o final, Esther ficou lá até o final. Eles ficaram lá por uma série de motivos. Alguns deles tinham se dado bem, alguns deles tinham iniciado o comércio e vendendo e comprando, eles tinham organizado a vida. Alguns deles tinham casado, tinham organizado casas, tinham se estruturado lá, e eles não estavam muito dispostos a arriscar tudo voltando para Jerusalém.
Por que eu deixaria uma casa que eu já tenho bem organizada, uma casa que é confortável, uma família estruturada, um comércio, iria voltar para Jerusalém para morar ao relento, para tentar de novo reconstruir tudo do zero? Muita gente não queria largar o conforto, e por conta disso, o povo do Senhor, muitos deles ficaram na região da Babilônia, mas não só na região da Babilônia. Durante esse período, muitos deles fugiram para a região de Moabe, para a região de Amon, muitos foram para o Egito, eles ficaram espalhados. Mas em específico, o Senhor chega agora com uma ordem bem clara para eles. A ordem do Senhor é: fujam de lá. Veja versículo 6: fugi agora da terra do norte, fugi agora. Eu espalhei vocês, versículo 6. Ele diz: quem mandou vocês para ir fui eu. Eu espalhei vocês da terra. Eu coloquei vocês para os 4 ventos do céu. Fui eu que espalhei vocês pela terra. Mas a ordem do Senhor agora é: fujam desse lugar. Saiam daí. Fujam daí. A minha pergunta que eu faço é: para que eu tenho que fugir de lá? Afinal de contas, como é que estava a vida do povo? Estava tranquila. Sofrendo estava quem estava em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém estava passando necessidade, estava passando por perigo, estava morando de forma improvisada. Quem estava na Babilônia não, estava com a vida bem feita, estava de barriga cheia, estava tudo bem. O Senhor de repente olha para eles e diz: fujam daí, eu espalhei vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção no versículo seguinte, no versículo número 7. Ele diz: e salva-te. Eu quero que, meus irmãos, vocês notem que ele olha para o povo que está morando confortavelmente entre os pecadores, para o povo de Deus que está confortável no meio dos ímpios, para o povo de Deus que está confortável morando entre os escarnecedores do Senhor. Eles não cantam, porque afinal de contas o salmista disse que eles tinham pendurado suas harpas nos salgueiros que lá haviam, e eles não entoariam o cântico do Senhor em terra estranha. Eles não adoram ao Senhor lá, não existe culto lá, não existe presença de Deus nesse princípio. Eles estão vivendo agora no meio dos ímpios, como se ímpios fossem. E o Senhor chega agora e diz: fujam de lá, meus filhos, fujam de lá. Por que eu deveria fugir de lá? Ele diz: fujam para se salvar. Fujam para se salvar. Vejam aí versículo 7. Ele diz: e salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Ele chega agora e diz: sai do meio deles. Por que eles deveriam sair do meio deles? É que o Senhor estava apontando as suas armas para destruir a Babilônia. O Senhor tinha decretado que iria destruir os inimigos dele. O Senhor tinha determinado que a Babilônia seria destruída pela mão do Senhor. E o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é a mesma coisa que ele mandou dizer a Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando disse: saia da cidade, leve suas filhas, leve sua mulher, não olhe para trás, porque Sodoma vai ser destruída. É um ato de misericórdia. Deus está dizendo para o seu povo: saia da Babilônia, saia do meio dela, fujam imediatamente, se salvem, porque o Senhor vai destruir a Babilônia. Esse mesmo clamor pode ser ouvido no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, quando o Senhor conclama o seu povo dizendo: sai do meio dela, povo meu. De novo é o Senhor dando um ar de misericórdia, dizendo: saiam do meio dos ímpios, parem com essa influência, se afastem daí, saiam daí imediatamente. Motivo, versículos 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações para que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. De repente ele chega agora e diz: o Senhor enviou o seu protegido. Ele tem uma função dupla aqui. Primeiro, ele tem uma função de destruição, isso é óbvio. Por isso mesmo, a conclamação aqueles fujam da terra onde o Senhor vai passar. O Senhor vai destruir, e o Senhor enviou alguém. E essa obtenção de glória que o Senhor planeja
será contra aqueles que despojaram Israel. O Senhor tinha prometido isso a Abacuque, quando ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, mas o que vai acontecer com esses ímpios que estão destruindo Israel? Eu os destruirei também. O Senhor está dizendo: eu vou cumprir a promessa, eu vou destruir todos aqueles que mexeram com vocês. E eu quero que você note, por que o Senhor vai destruí-los? Porque o Senhor, Ele tem amor pelo seu povo. E esse é o segundo aspecto. Ele se levanta com um ar destruidor contra os inimigos do Senhor, mas com um ar de proteção para aqueles que são servos do Senhor. Ele diz: porque o meu povo, ele é protegido por mim. E versículo 8 diz: e louco é quem toca no meu povo, porque aquele que tocar em vós, toca o quê? Na menina do seu olho. Ele diz: é uma área muito sensível mexer com a igreja. Mexer com a igreja de Cristo, para Deus, é uma área muito sensível. Ele, na verdade, aqui está colocando é que ninguém gosta que mexa no seu olho. Já notou isso? Quem tem problema de vista sabe como é complicado fazer exame de vista. Porque até uma luzinha que ele fica mandando a gente olhar é complicado. A gente fica querendo desviar o olho, quer olhar para um lado, quer olhar para o outro, fica meio assustado. E quando coloca a gente na máquina, diz: abre o olho, parece que vai entrar alguma coisa dentro. E quando vai colocar colírio, então é um desespero. Você não pode ficar olhando para a gota. Já notou isso? É desesperador. Se você ficar olhando para a gota, você vai tirar a cara da frente. Agora imagine tomar uma injeção no olho. Eudes não está aqui hoje, mas ele tomou algumas. É ainda mais complicado. Imagine você ter esse seu olho machucado, alguém enfiando um dedo dentro. Ele diz: meu filho, mexer com a igreja é como se estivesse mexendo com o olho de Deus. Ele nunca vai ficar parado esperando você enfiar o dedo nela. Ele vai reagir. E a reação nunca será simples, pequena. Opa! Ele vai sempre ser agressiva. Ele diz: eu estou me levantando contra as nações que despojaram vocês, para puni-las por amor à igreja. As pessoas ficam pensando assim: como é que Deus, que é amor, vai mandar as pessoas para o inferno? Como é que Deus, que é amor, vai mandar as pessoas para passar a eternidade toda sendo torturadas? Será que é o diabo que vai torturar? Não, o diabo é um dos torturados lá. O resto vai junto, lembram? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá por encheridos que são, porque eles querem ficar com o amigo deles, para quem eles amaram e serviram a vida toda. Então eles vão para o inferno para lá, e serão torturados lá, e serão torturados pelo próprio Deus. O Senhor se certificará que o inferno vai ficar quente por toda a eternidade. É o Senhor que vai se certificar disso. Mas como Deus pode ser amoroso desse jeito? Aí fica inventando teoria. Uma teoria diz: não, o que vai acontecer é que os ímpios serão exterminados, e o Senhor vai fazê-los sumir, e eles não vão sofrer nada, eles vão só se acabar. Outro chega e diz: não, Deus vai ter pena deles no final, e vai botar todo mundo para o céu. Então Ele vai salvar todo mundo, não vai ficar ninguém lá no inferno não, vai ser vazio. Não sei para que o Senhor faria um lugar, se para deixar vazio, mas tudo bem. Eles pensam assim, todos dois errados. Porque o inferno é uma declaração de amor incrível. O inferno é Deus declarando o seu amor pelo seu povo. Nunca mais ninguém vai mexer com vocês. Nunca mais ninguém vai se meter com vocês. E eu vou mostrar para eles o que é que eu faço com quem mexe com meus filhos. E vou mostrar para ele o que acontece com os inimigos do meu povo. Quem mexeu com a igreja, mexeu com Deus. É por isso que quando Saulo cai no deserto a caminho para Damasco, a fala de Cristo é: porque me persegues? Saulo, você está mexendo com a menina dos meus olhos. Não é você, indivíduo, que é a menina dos olhos de Deus. É a igreja de Cristo que é a menina dos olhos de Deus. E Deus enviará os inimigos dele para o inferno, por amor à sua igreja. Porque Ele não quer ninguém perturbando os crentes no céu.
Ele não quer ninguém perseguindo os crentes no céu. Ele não quer os seus inimigos aperreando sua igreja, nunca mais. Ele está dizendo: eu amo a minha igreja, eu a protejo. É por isso mesmo que ele diz: saiam de lá, meu povo, saiam de lá, porque eu vou proteger o meu povo, e vou destruir os inimigos do meu povo. Aqueles que fizeram mal à minha igreja, eu vou destruí-los. Versículo número 9. Essa promessa agora ganha um aspecto belíssimo, porque ele diz: porque eis aí, ajeitarei a mão contra eles. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele não faz muita coisa não, notou? O que ele está fazendo é só isso, ó. Ele só está dizendo: eu vou agitar a mão para o lado deles. Mas o ato dele agitar a mão, veja, como uma destruidora. Ele diz: porque eu agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Ou seja, a igreja do Senhor será vitoriosa, e vocês que hoje estão sendo servos deles, eles verão vocês como vitoriosos, e vocês vão fazer deles uma presa. A situação vai ser invertida. Aquela igreja que é perseguida se torna uma igreja vitoriosa. Ele diz: e aí vocês vão saber que o Senhor dos Exércitos me enviou. O que ele está colocando aqui, meus irmãos, é a própria palavra de Jesus Cristo dizendo isso. De repente ele nos lembra, meus irmãos, de que, em específico, o povo de Deus está debaixo da proteção dele. Mas o que ele está dizendo é: povo de Deus, tenham cuidado com as suas relações. O Senhor está ajuntando o seu povo, o Senhor está recolhendo o seu povo, e é esse o grande princípio. Ele está dizendo que ele tinha ovelhas em outros apriscos, foi isso que Jesus falou, e que era necessário recolher essas ovelhas que estavam em outros apriscos. Mas quando o último crente sair da Babilônia, o Senhor destruirá os que estão lá. Por isso que a ordem do Senhor é: fujam imediatamente da Babilônia, saiam do meio do povo ímpio, saiam do meio deles, porque quem estiver com os ímpios será punido junto com os ímpios. Isso é um conclamado da igreja do Senhor, quando o próprio Cristo chega agora no final e diz: vocês vão saber que o Senhor dos Exércitos me enviou, quando num raiar de um raio se abrindo, num ressoar de uma grande trombeta, o céu se rasgar, Cristo aparecer nas nuvens, as nações serão obrigadas a se curvarem, mas muitos vão descobrir que estavam na Babilônia e não fugiram dela. O que o Senhor está conclamando? Ele está dizendo: pare de viver e agir como ímpio. Cristo está voltando. Pare de viver na Babilônia, meu irmão. Chega de pensar como eles. Chega de viver como eles. Você está procurando o mesmo conforto que a Babilônia mandava para eles. Você está vivendo a sua vida como os ímpios. E vivendo sua vida como ímpio, você terá o mesmo julgamento que os ímpios. Você se juntará a eles, porque a mulher de Ló, por olhar e conviver com os homens e mulheres de Sodoma, olhou para trás, no momento que deveria somente olhar para frente, e ao tentar desejar o retorno para Sodoma, recebeu a mesma punição que Sodoma. Ela foi transformada numa estátua de sal. Enquanto os crentes amarem e desejarem as mesmas coisas que o mundo ama e deseja, enquanto todos os nossos planos e nossos sonhos estiverem focados na mesma maneira como o mundo foca, quando os sonhos do mundo forem os nossos sonhos, quando os planos do mundo forem os nossos planos, quando a agenda do mundo for a nossa agenda, o clamor do Senhor vai continuar sendo: fujam, saiam do meio dela, povo meu. Porque naquele dia você vai descobrir que o Senhor o enviou, e quando Cristo chegar, Ele vai destruir os seus inimigos e todos aqueles que estiverem associados a Ele. O pessoal morre de medo do sinal da besta, aí fica assistindo Deixado para Trás, a novela da Record, aí fica assustado. Ah, tu viu, pastor, o chip?
Eu já cansei de dizer para o povo que o chip não é isso. Ah, mas por que tem um chip aí, pastor? Vai vir, vai ser na mão. Só que, meus irmãos, não se esqueça que Satanás marca os que não foram marcados por Deus, que quem marcou primeiro foi Jesus Cristo. O texto nos diz que Cristo marca os seus com um nome novo na testa. Eles são novas criaturas, eles têm nova mente, eles têm a mente de Cristo. O que Satanás fez foi pegar o que sobrou. Quem Cristo não marcou, Satanás vai marcar. É simples assim. Então não fica assustado não. Se você foi marcado por Cristo, não tem marca de Satanás que cola em tu. Mas tenha cuidado, que pode ser que você esteja no outro grupo que não foi marcado. E o texto nos diz que aqueles que são de Satanás serão marcados com a plena imperfeição. 666. Em 2 lugares em específico, na testa e na mão. É porque eles pensam como a Babilônia pensa. Eles raciocinam como o mundo raciocina. Eles sonham o que o mundo sonha. Eles vivem como o mundo vive. E é na mão, porque eles fazem o que o mundo faz. Eles desejam o que o mundo deseja. Eles querem do mesmo jeito que o mundo quer. Então crentes que são materialistas, que vivem somente para aqui, que têm uma agenda muito apertada, que não cabe mais ao Senhor. Crentes que buscam o Senhor somente por interesses particulares, interesses daqui da terra. Não têm os seus corações gravados com o nome do Senhor. Tem na verdade um grande 666 na testa. O que o Senhor está dizendo é: pare de pensar como o mundo, pare de agir como o mundo, imediatamente fujam de lá, porque o Senhor está às portas, e quando Ele surgir, você vai descobrir que Ele foi enviado para isso. Mas a grande alegria da igreja é que o Senhor está ajuntando o seu povo de lá, o Senhor está retirando o seu povo de lá. E todos aqueles que foram marcados pelo Senhor e moram na Babilônia, Ele está dizendo: fujam de lá, saiam de lá. Sairão de lá aqueles que foram marcados pelo Senhor. E é esse o convite que o Senhor traz. Se você de alguma forma tem vivido envolvido com as coisas do mundo, tem vivido envolvido com a maneira de raciocinar e de existir da Babilônia, o Senhor está dizendo: corre daí, porque é laço. Corre daí, porque eu vou destruir a Babilônia. E quando o fogo do céu desce, quem estiver junto morre. O Senhor vai juntar o seu povo. Futuro glorioso da igreja de Cristo. Terceira e última promessa: o Senhor alegrará o seu povo. Versículo número 10, ele chega agora e diz: canta e exulta, ó filha de Sião. Ele começou dizendo, versículo 7, salva-te, Sião. Versículo 6, foge daí. Agora versículo 10, para aqueles que fugiram, para aqueles que saíram, ele chega agora e diz: canta e jubila. Você não vai encontrar esses imperativos juntos nunca mais, só aqui. Só nesse momento ele usa essas duas palavras juntos. Vai aparecer outras expressões, sempre atreladas a Cristo sendo entronizado. Salmo 84, Salmo 96, 98, 132. É sempre o princípio de júbilo, de alegria. Mas essas duas palavras juntas aqui ele está dizendo: vocês terão uma grande festa. Vocês se alegrarão plenamente. Por quê? Porque a vida da gente melhorou? Eles, não, porque em nenhum momento ele prometeu vida boa aqui. Era tudo futuro, era tudo promessa. Israel continuou passando por dificuldades. Israel continuou passando por perseguição. Saiu passando de mão em mão, da Babilônia para a Síria. Da Síria, no final das contas, foi cair na mão da Pérsia e na mão dos romanos. Porque ele chega agora e diz: canta e jubila, ó filha de Sião. Sabe por quê? Porque eis que venho. E o que é que eu vou fazer? E habitarei no meio de ti, diz o Senhor. A palavra que ele usa aqui para habitar, meus irmãos, é uma palavra que vai derivar uma outra que nós conhecemos. Você provavelmente já viu algum conjunto de igreja com esse nome: Shekinah. Já ouviu, né? É a ideia do tabernáculo, da glória do Senhor descendo
e entrando dentro do tabernáculo. O que ele está dizendo é: para que eu construí uma tenda com vocês? Eu construí a tenda para quê? Construí a tenda para morar com vocês. O grande plano de Deus sempre foi esse: morar com o seu povo. Quando o povo de Israel pecou lá no deserto com um bezerro de ouro, Deus disse: não vou mais com vocês. E olhou para Moisés e disse: vá, eu mando um anjo na frente, eu vou destruir os seus inimigos, eu vou dar a terra a vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse: não, Senhor, não tem como fazer assim. Por que o povo vai dizer? O povo vai dizer: o Senhor tirou eles de lá e os matou no deserto. Depois, como é que nós seremos conhecidos? Nós temos que ser conhecidos como o povo do Deus de Israel, o Deus que anda conosco. Nós não podemos ir e o Senhor ficar. Quando o Senhor manda Israel embora, a pergunta de Moisés é: para que lado o Senhor vai? Eles não passam 40 anos perdidos no deserto, eles passam 40 anos acompanhando o Senhor no deserto. Para onde o Senhor ia, eles iam atrás. E o Senhor de repente diz: faça uma tenda para mim, mas deixa ela do lado de fora. Eu não vou me misturar com eles, porque senão eu vou matá-los. E foi isso que ele fez. Por 40 anos eles ficaram no deserto e morreram todos, só sobrando Josué e Calebe. Ele realmente matou a todos. Mas Moisés diz: ainda foi a melhor escolha, caminhar 40 anos seguindo o Senhor. Sempre foi esse o projeto. Deus sempre quis morar com o seu povo. É por isso que João chega agora e diz: nós vimos o Shekinah de Deus, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós vimos o Shekinah de Deus. E aqui Zacarias simplesmente diz: eu vou morar com vocês, eu vou mostrar o meu Shekinah a vocês. E ele não está falando da entrada do Senhor no templo, da glória do Senhor no templo, ele está falando de Cristo. É por isso que João diz que o verbo se fez carne e habitou, e tabernaculou, e fez a sua casa, e morou entre nós. E por isso nós vimos a glória dele. O cumprimento disso aqui, meus irmãos, está na vinda de Jesus Cristo. Ele veio morar conosco, e Ele permanece conosco de forma que Ele não esteve entre nós. Ele habita conosco: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele permanece, o Emanuel, o Deus conosco. E João 14, ele nos tem uma promessa: diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for, vos preparar lugar, voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, a gente tem que morar junto. O projeto sempre foi esse. Ele se alegra, povo de Deus, porque nessa Jerusalém Deus mora. Nesse lugar Deus habita. É aqui que Ele está. Ele habita no meio do povo de Deus. Ele habita no meio da sua igreja. E é esse o motivo de alegria da igreja. Esse é o motivo da igreja se alegrar, regozijar-se. É por isso que ele diz: canta e exulta. Se alegrem, porque Deus é o motivo de alegria da sua igreja. O Senhor alegrará o seu povo com a sua presença. Por isso mesmo ele diz que o projeto dele é de alegrar muita gente. Ele disse que a Jerusalém não teria muro, seria como uma aldeia, por causa da multidão de homens. Versículo número 11, ele chega agora e diz qual é o grande projeto. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o quê? O meu povo. Ele está dizendo: o meu povo não será só judeu. O meu povo terá gente de todas as nações. E Cristo disse que assim como foi com a serpente do deserto, o Filho do Homem haveria de ser levantado. E quando o Filho do Homem fosse levantado, ele atrairia a muitos. E ele atrairia em específico as nações. Ele diz: o meu povo,
A minha cidade será formada por todo tribo, povo, língua e nação. De todos os lugares virão pessoas para formar o meu povo, e eu habitarei no meio de ti. Eu vou morar com vocês. Ele diz: o meu povo é grande, ele é de todos os lugares do mundo, e eu vou morar com eles, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Ele já disse isso, versículo 9. Vocês vão descobrir que o Senhor dos Exércitos me enviou quando eu destruir os meus inimigos. Mas ele chega agora e diz: vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou quando eu alegrar o meu povo na cidade santa, quando eu juntar todo o meu povo para adorar, quando todo o meu povo se encontrar comigo, vocês vão saber realmente o que é alegria. A gente acumula alegrias a vida toda. Alegria de passar de ano, alegria de ganhar presente quando é criança, alegria de repente de entrar numa faculdade, de arranjar um emprego, alegria de arranjar uma namorada, primeira namorada, segunda, ou só a segunda, tá bom. Alegria de casar, alegria de ter um filho, alegria de ter um neto. Nós acumulamos muitas felicidades na vida, mas ele diz: a maior de todas as felicidades é o dia que nós nos encontraremos com Cristo. E nessa alegria ele diz: vocês vão ver que o Senhor me enviou, eu vou morar no meio de vocês. E o que é que vai acontecer? Ele diz: olha, nessa encarnação do verbo, nessa ação do verbo, versículo do número 11 ele diz: eu vou juntar de todos os cantos essas pessoas. Mas no versículo 2 ele diz: então o Senhor herdará Judá. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele diz: nesse dia a herança será completa, o povo de Deus estará nas mãos dele, ele terá todos nós nas suas mãos, e a herança, os bens dele é o seu povo. Não é rua de ouro, meu irmão, não é mar de cristal, não são bens materiais que tornam o céu um céu. Ele diz: é o povo de Deus, a herança de Cristo. E ele verá na cruz do Calvário, diz a profecia, o fruto do trabalho das suas mãos, e vai fazer o que? Vai se alegrar. Ele se alegra ao contemplar aquele dia em que ele vai ter cada um de nós do seu lado. Sabe qual é a maior alegria de um pai que tem os filhos longe? Não é receber ligação, não, porque eles ainda reclamam. Porque você sabe que telefone de mãe e de pai só recebe ligação, não faz. Você sabe disso, né? Telefone de mãe e de pai tem dificuldade para ligar. Ele fica esperando que o filho ligue, porque tem que ter motivozinho para reclamar. Ele não liga para mim. Mas tem uma coisa especial: carta e telefone não resolve, mas chegar de surpresa é a melhor coisa que existe. Chegar de surpresa para os pais é a maior de todas as felicidades. E o que o Senhor está dizendo é: como um pai, o que eu quero é meus filhos aqui do meu lado, meus filhos comigo. E nesse sentido, ele coloca agora diante de nós um fato fantástico. Ele diz: o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa. Então vai ser em Jerusalém, meu irmão. É porque você está confundindo território, terra santa, com Jerusalém. Não vai aparecer essa palavra terra santa em mais nenhum outro lugar, só aqui mesmo. Mas você está pensando em Jerusalém, mas o Senhor disse lá no Monte Sinai, que não é em Jerusalém, que Moisés deveria tirar a sandália dos pés, porque o lugar em que ele estava era santo, mas não era Jerusalém. Diante de Jericó, o Senhor disse para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo, mas não era Jerusalém. Porque o que faz o lugar santo não é a geografia. Então não compre passagem para a Terra Santa, porque a Terra Santa é o seu quarto quando você se encontra com Cristo, e Ele torna o lugar em que Ele pisa santo. Lugar santo é onde o Senhor está, porque a sua santidade contamina o que está ao seu redor. Ele diz: nesse dia o Senhor herdará Judá como sua porção de terra santa, na terra santa.
e de novo escolherá a Jerusalém. Isso aqui eu acho fantástico. É a ideia de uma renovação de amor. Ele vai de novo declarar seu amor e seu carinho por Jerusalém, pelo seu povo. E ele termina com uma palavra bem dura: cale-se toda a carne diante do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Está dizendo: o Senhor se levantou. E quando o Senhor se ergueu aqui da sua morada, versículo 13, porque ele se ergueu como vitorioso, ninguém inventa de falar na frente dele. Eu sei que muitos crentes hoje têm umas expectativas esquisitas com relação à volta de Cristo. Mas eu vou correr, vou abraçar, vou beijar, vou ficar pulando na presença do Senhor. Eu vou correr e vou ficar muito gritando na frente dele. Meu irmão, você vai ter sorte se conseguir ficar em pé, porque seus joelhos vão tremer feito vara verde, sua voz vai ficar embargada, você vai ficar apavorado. O que você vai fazer é ter silêncio, porque só quem fala é o rei. E ele se ergue aqui como um rei poderoso, diante dos seus inimigos derrotados e do seu povo acolhido, e diz: calem a boca, fiquem calados, não digam mais nada. Para os seus inimigos, fiquem calados, não existe mais defesa, vocês já estão destruídos. Para a igreja de Cristo, fiquem calados, não tem mais nada para reclamar, não tem mais nada para dizer. Vocês agora só recebem o meu acolher. Ele está dizendo que o povo de Deus fica sem palavra por causa de amor. Os ímpios ficam sem palavra porque estão assustados. Mas só há silêncio no céu. Todos ficam quietinhos quando o Senhor fala, quando o Senhor se levanta. Ele diz: no final das contas, o povo de Deus se alegrará quando o Senhor tomar para si o seu povo, e a terra inteira vai ficar calada depois disso. E é incrível, porque Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz a mesma coisa: o Senhor está no seu santo templo. O que é que faz a terra? Cale-se. Sofonias, capítulo 1, versículo 7, ele diz a mesma coisa: calem-se, acalmem-se, fiquem quietos, curtam a alegria de estar na presença de Deus. É o silêncio como um ato de adoração e de humilhação na frente de um rei que é poderoso. O Senhor vai alegrar o seu povo, meus irmãos. Nós temos expectativas gloriosas para o futuro. O povo de Deus tem uma mensagem incrível, que é a mensagem de que o Senhor pretende morar conosco. Ele podia nos dar um cantinho no céu, e muitos crentes gostariam disso. Você está dizendo: eu arranjo um lugar que não é o inferno, é um lugar bom, vai morar lá, vai ter tudo que você sonhou lá. Quer ir para lá? Eu não vou para lá não, porque eu não quero comunhão contigo, não quero conversa contigo. Mas você vai para lá, o lugar é bom. Adivinha o que a maioria dos crentes hoje iriam fazer? Eles iriam topar. Tá bom, o senhor não vai ter nada não, o lugar é bom, contanto que eu esteja bem por toda a eternidade, para mim está tranquilo. E os crentes querem ir para o céu como que deixa Deus trancado lá no seu palácio e eu vou curtir o céu do meu jeito, quando na verdade, meus irmãos, o céu será plena alegria, exatamente porque é lá que nós vamos encontrar a Cristo. Não são as coisas que tem lá, não são as artes que possuem lá, não são os cânticos que vão ser entoados lá, é quem nós vamos encontrar lá que faz toda a diferença. A igreja do Senhor, meus irmãos, é abençoada pela presença do Senhor por toda a eternidade. A gente fica com medo do futuro da igreja, as nossas esperanças ficam um pouco apavoradas. A gente fica com medo que surge o islamismo, porque surge o comunismo, porque há perseguição na igreja, porque estão matando o povo de Deus. Meu irmão, isso não é problema. A igreja de Cristo nunca teve dificuldade com isso. Isso nunca retirou da igreja a esperança. Porque a esperança da igreja está em algo muito maior, está nas promessas do Senhor, naquilo que Ele prometeu e deu-nos garantia na cruz do Calvário. E é por isso, meus irmãos, que nós temos algumas implicações dentro dessas esperanças, dessas expectativas que Ele nos dá. O Senhor conclama a igreja do Largo da Paz
a parar de medir muro, a parar de colocar cerca, a parar de tentar se proteger. O Senhor convida a igreja do Largo da Paz a esperar somente no fogo protetor de Cristo e expandir o seu território. É muito confortável, é muito tranquilo ir para o trabalho, voltar para o trabalho, não fazer nada, não dizer nada, vir para a igreja, cantar uns 2 ou 3 hinos, ouvir a pregação e voltar para casa para começar tudo de novo amanhã. É muito confortável, mas a igreja de Cristo é convidada, ela é convocada a não colocar muro na cidade santa. Ela não possui muralhas, ela não possui muros, porque o Senhor quer que a sua igreja se expanda. Uma igreja, meus irmãos, que não está se expandindo, não é porque ela está sendo fiel, é porque ela está tentando se proteger. E a gente faz isso o tempo inteiro. Mas vamos pensar da gente. Que vão pensar da gente? Vão achar que a gente é um pouco meio louco, não é? Porque fica todo tempo falando de Jesus. Mas meu vizinho vão falar de mim. O que eles vão pensar de mim? Meu irmão, a gente não tem coragem nem de pedir para o vizinho para fazer um culto de oração na casa dele. A gente não quer contato com eles. Afinal de contas, a música de Roberto Carlos faz muito sentido para a gente. Eu quero que você me aqueça nesse inferno, Jesus, e que o resto vá tudo para o inferno. Não tem problema comigo, não. Parece que tem sido esse o cantar da igreja. Contanto que meu lugar no céu esteja garantido, eu quero que o mundo se exploda. Quando na verdade a igreja de Cristo não pode produzir muros. Quem protege-a é Cristo, para que ela continue se expandindo. Mas o grande problema nosso é que a gente mora na Babilônia, a gente gosta de morar lá. A gente gosta de colocar nossa agenda acima da agenda do Senhor. A gente gosta de colocar os nossos planos acima dos planos do Senhor. A gente gosta de colocar o nosso conforto acima do conforto do Senhor. E a gente acha que não terá o mesmo fim que os ímpios, mesmo pensando como os ímpios, mesmo vivendo como os ímpios. O Senhor nos conclama hoje a sair da Babilônia, a fugir da maneira de viver dos ímpios. E mesmo tendo uma vida desconfortável, é melhor escapar e fugir da condenação em meio ao desconforto, do que ficar no conforto do mundo, esperando o dia da condenação final. O Senhor nos conclama hoje a mudar a nossa atitude com relação ao mundo, e encará-los não como um lugar confortável de se viver, mas como um campo de batalha, onde nós pregamos o Evangelho, com uma esperança gloriosa em nossos corações, de que nossa alegria, ela está reservada para o dia do nosso encontro com Cristo, que Cristo nos garantirá, meus irmãos, que vai morar conosco por toda a eternidade, e que Ele vai juntar nações para os seus pés, para formar um povo imenso, e esse povo irá habitar com Ele, nós estaremos entre eles. Por isso, nosso trabalho, meus irmãos, é expandir a nossa esperança. O mundo está vivendo uma fase terrível. O índice de suicídio, até entre os crentes, está se tornando absurdo. Porque o mundo não tem mais esperança nenhuma. Porque toda a esperança deles se resume aqui e agora. A igreja do Senhor é convidada hoje, então, a ter uma nova perspectiva, a ter a certeza de que o futuro da igreja é glorioso, porque o Senhor é quem protege a igreja do Senhor. Por isso nós nos expandimos, porque o Senhor, Ele vai nos conduzir, retirando os seus da Babilônia, por isso que a gente foge dela, e o Senhor vai nos alegrar no final, com a sua promessa de que vai habitar conosco para toda a eternidade. Que o Senhor nos garanta no coração essa esperança, para que a gente possa produzir e proclamar para outros também essa esperança. Que Deus nos abençoe.